concatenação. Nada mais é de eu pegar duas cadeias e eu vou querer concatenar essas duas cadeias colocando uma depois a outra. Por exemplo, se você tem duas cadeias x e y, tudo bem? Você tem uma cadeia x e você tem uma cadeia y. Suponha que a sua cadeia x ela tenha os símbolos x1, x2 e vai até o xn. E a sua cadeia y ela tem os símbolos y1, y2 até ym. Então, se você for fazer a concatenação de x com y, a gente denota por simplesmente xy. Essa concatenação ela vai ser igual ao quê? A uma cadeia nos quais os primeiros elementos vão ser todos os elementos de x. E depois, os últimos elementos serão os elementos de y. Se você inverter, você vai ter uma outra cadeia, tá? Que é o y concatenado com x. Então, aqui nessa cadeia, primeiro você vai colocar os elementos que são do y e depois você vai colocar os elementos que são do x. Então, como exemplo aqui embaixo, tome o x sendo abra e o y sendo cadabra. Então, como é que fica a concatenação aqui do x com y? Fica o abra e depois o cadabra que é do y. Então, fica abra, cadabra. Tudo bem? Se você inverter, fizer x, essa concatenação ela vai resultar no cadabra, abra. Tudo bem. A gente está vendo aqui que não necessariamente a concatenação de x com y é igual à concatenação de y com x. Mas a gente tem que o tamanho é o mesmo, tudo bem? Por exemplo, o tamanho da concatenação de x com y é igual ao tamanho da concatenação de y com x. E isso é igual ao tamanho de x mais o tamanho de y. Uma coisa interessante aqui que a gente tem é a seguinte: o que é o reverso de uma concatenação de duas cadeias? Por exemplo, você tem o x, y, aí você vai fazer o reverso depois. Primeiro você faz a concatenação, depois você faz o reverso. Então, isso aqui vai ser igual a qual cadeia, né? Isso vai ser igual à cadeia, eu tenho o x e o y. Então, quando eu fizer o reverso, eu tenho que pegar os elementos de y primeiro para depois pegar os elementos de x. Só que como eu estou pegando o reverso, eu tenho que pegar o reverso dos dois. Por exemplo, então primeiro vão ter que aparecer os elementos de y. Claro, tem que pegar o reverso, tudo bem? Porque eu tenho que pegar em ordem inversa. Depois eu vou pegar os elementos de x, tudo bem? O reverso desses elementos. Várias concatenações de uma cadeia. Aqui eu estou chamando de x, tá? Então, aqui são várias concatenações dessa cadeia x. Ora, se eu colocar x elevado a um certo expoente, por exemplo, 4, então eu estou dizendo que o x ele vai aparecer 4 vezes, tudo concatenado. Tudo bem? Então, nada mais do que a quantidade de vezes que o x ele vai aparecer, esse expoente. Então, vamos definir isso indutivamente. Então, primeira coisa, o x não aparecer nenhuma vez, que é o x elevado a zero. Quando o x não aparece nenhuma vez, eu vou estar com a minha cadeia vazia. Quando o x aparecer n mais uma vezes, eu sei que ele é a mesma coisa de eu pegar o que aparece n vezes e concatenar com o x. Tudo bem? Então, apareceu n vezes, aí eu coloquei mais uma vez, eu fiquei com n mais uma vezes. Ok? Só para ficar um pouco mais claro, o que eu falei foi o seguinte, que se você tem o x concatenado com x e você tem que o x aparece k vezes, você tem que isso aí vai ser igual a x elevado a k. Por exemplo, se você tem que o x ele é igual a essa cadeia que tem AB, só o AB. Então, o x elevado a zero ele é igual ao epsilon, porque eu não repeti esse x nenhuma vez.
Quando eu coloco x elevado a 1, eu vou ter exatamente o x. Tudo bem? Porque é uma repetição do x. Quando eu coloco igual a 2, então eu vou ter o x, x, ou seja, eu vou ter o AB, AB. E assim eu vou continuar. Quando for 3, 4, 5, e aí você faz quantas repetições você tiver lá no seu expoente. O que é a ordem lexicográfica? Nada mais é do que a ordem semelhante à do dicionário, com a exceção de que cada cadeia mais curta ela vai preceder uma cadeia que seja mais longa, ou seja, primeiro eu vou colocar as cadeias mais curtas de tamanho menor, depois eu vou colocar as cadeias maiores, ok? Então é o seguinte, suponha que você tem esse exemplo aqui, você tenha esse sigma, ou seja, você tenha esse alfabeto que é de 0 e 1. Eu vou colocar o sigma estrela, esse sigma asterisco, ele vai simbolizar o conjunto de todas as cadeias que tem 0 e 1. Lembrando que esse sigma aí, eu estou dizendo que ele é 0 e 1, tá? Então, todas as cadeias que tem 0 e 1, eu vou colocar na ordem lexicográfica. Eu vou colocar aqui esse conjunto da seguinte forma. Primeira cadeia mais curta que a gente tem é a cadeia que não tem nenhum elemento, ou seja, que nem tem 0 e que nem tem 1. Então, é a nossa cadeia vazia. As próximas cadeias que eu vou colocar são as que têm tamanho 1. Eu já coloquei a que tem tamanho 0, agora eu vou colocar as cadeias que têm tamanho 1. Primeira cadeia que tem tamanho 0, aliás, que tem tamanho 1 é a que só tem um 0. A segunda cadeia é o 1, tudo bem? Então, eu coloquei a cadeia que tem só o 0, coloquei a cadeia que só tem 1. Então, coloquei todas as cadeias que têm tamanho 1. Agora, eu vou colocar as cadeias que têm tamanho 2. Então, eu vou ter o 0, 0. Eu vou ter o 0, 1. Vou ter o 1, 0. Vou ter o 1, 1. Então, eu já coloquei todas as cadeias que têm tamanho 2. Agora eu vou para as cadeias que têm tamanho 3. Aí eu faço a mesma coisa. Começo do 0, 0, 0 e continuo. Então, essa é a ordem que eu coloquei aqui dessas cadeias. Eu estou seguindo a ordem lexicográfica. Linguagem. Linguagem nada mais é do que um conjunto de cadeias. Simplesmente isso. Linguagens regulares. Antes de definir uma linguagem regular, é importante a gente conhecer o que é um autômato finito, ou então máquina de estados. Então, para a gente entender um pouco melhor de autômatos finitos, é importante que a gente tenha em mente de que ele é um modelo computacional com quantidade de memória extremamente pequena e ele reside no coração de vários dispositivos eletrônicos, tudo bem? Por exemplo, se você tem um controlador de porta automática, então suponha que você tem a sua porta automática, aí você tem um tapete que fica lá na frente da porta, estou dizendo que é o tapete frontal, e tem o tapete posterior a essa porta. Tudo bem? Eu falei para você que é um autômato finito, ele é uma máquina de estados, né? Então, essa máquina de estados ela tem que ter uma boa definição do que são esses estados. Então, aqui na nossa porta automática, dois estados bem interessantes são o de aberta e fechado. Por quê? Porque a porta ela pode estar aberta e fechada. Ela vai mudar de um estado para o outro, dependendo se tem alguma pessoa em algum desses dois tapetes, tudo bem? Então, o que vai facilitar um pouco para o nosso entendimento aqui é o diagrama de estados. Então, nesse diagrama de estados, a gente pode perceber o seguinte, que claro, né? Isso aqui esse exemplo é bem simples, tá? Mas suponha que a porta esteja fechada. Então a porta está fechada e você está nesse estado aqui, então. Tudo bem? Então aí o F e o P aqui é de frontal e posterior e nenhum que não tenha nenhuma pessoa, tá? Ou seja, o F simboliza que tem uma pessoa lá no tapete frontal, o P simboliza que tem uma pessoa no tapete posterior.
tudo bem? E claro, eu vou ter os meus dois estados, que é da porta estar aberta e dela estar fechada. Então, suponha que ela está fechada. Se ela está fechada e alguma pessoa, ela chega nesse tapete frontal, aí o sensor lá, ele vai, ele vai acusar que tem uma pessoa lá. Aí o que é que você faz? Você tem que passar para o estado de aberto, ou seja, você tem que abrir essa porta. Tudo bem? Se porventura nenhum sensor, nem o que é referente ao tapete frontal e nem o que é referente ao tapete posterior, ele é acionado, então você simplesmente continua no mesmo estado que está, que é deixar a porta fechada. Tudo bem? Eu acredito que tenha ficado claro aqui, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui para aberta é a mesma coisa, né? Suponha que tem uma pessoa que você já esteja com essa porta aberta, tá? E não sei, tem uma pessoa que está conversando em cima do tapete frontal com outra pessoa. Aí chega uma terceira pessoa lá e passa, ou seja, para sempre deixar a porta aberta, porque cada vez que tiver uma pessoa em cima de um desses tapetes, é para a gente deixar a porta aberta. Tudo bem? Então continua aqui. Agora, se porventura essas duas pessoas saírem de lá e não passar mais ninguém, aí, ou seja, se os dois sensores eles forem desligados, o que aciona o tapete da frente e o tapete posterior, e eu estou aqui aberta, então se para de ser acionado os dois sensores, então eu vou para o estado de fechada. Tudo, tudo bem? Então, basicamente é isso. Agora, uma coisa interessante, deixa eu só subir aqui. Então, pronto. Aqui eu vou ter o seguinte, que eu posso, a partir desse diagrama de estados, construir uma tabela, tudo bem? E essa tabela é referente a uma função, tá? Que é esse diagrama que a gente está vendo aqui. Então vamos lá. A tabela de transição eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar as minhas linhas e colunas, de modo que as minhas linhas elas são referentes aos meus estados, ou seja, eu tenho o estado que é da porta estar fechada e tenho o estado que é da porta estar aberta. E as minhas colunas elas vão ser referente às minhas transições, ou seja, aqui no caso eu tenho o F, o P e tenho o nenhum, tudo bem? O F ele está me simbolizando de que o sensor do tapete frontal está sendo acionado, o P está simbolizando que o sensor do tapete posterior está sendo acionado e o nenhum está simbolizando que nenhum desses dois sensores estão sendo acionados. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui nas minhas colunas. Agora, se a gente olhar aqui no diagrama de estados, a gente vai perceber que quando a gente tem um F, ele vai do fechado para o aberto e o outro F ele vai do aberto para o aberto, ou seja, todos esses Fs eles chegam no estado aberta, tudo bem? Quando a porta está aberta. Então a gente pode colocar aqui na nossa tabela que quando eu faço essa transição F, tudo bem? Eu vou só para estados que é aberta. A mesma coisa acontece com o P, tudo bem? E claro, o nenhum ele vai para o estado fechado, ou seja, se eu não tenho nenhum sensor acionado, é para eu fechar a porta. Agora vamos ver isso mais detalhadamente.